Como a inteligência artificial está impactando na prática os escritórios de advocacia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Estúdio Penal 2024. Estamos aqui com o Alexandre Zavaglia. Alexandre, muito obrigado por ter vindo. Que é uma referência, está super ajudando a Fenaló no termo de inteligência artificial. Agora trazendo mais sobre o assunto em si, trazendo dois materiais incríveis. Queria que antes de a gente se aprofundar neles, o Alexandre pudesse se apresentar, trazer sua trajetória, um pouco da sua história e como você chegou aqui para trazer esses materiais e apresentar para a gente. Bom, eu comecei, obrigado aqui pela sua oportunidade de estar falando aqui para a Fenaló. Sou conselheiro aqui da feira há vários anos e comecei a trabalhar com inteligência artificial em 2016, quando ninguém falava sobre isso e tinha toda aquela preocupação ali em 2017 de substituição, o robô vai acabar com os advogados, a gente vai ter o juiz robô e de fato a gente trabalhou, né, todo esse tempo, toda a criação desse mercado, colaborando, né, com todo esse ecossistema que está aqui na Fenaló, para trabalhar a formação das pessoas, o entendimento correto sobre essa tecnologia, como é que ela funciona, quais as limitações. E ao longo desses anos todos, já são quase 7 anos trabalhando com isso, a gente vê a Fenaló hoje num momento diferente, com uma maior maturidade das empresas, com entendimento dos gestores em relação ao valor que essa tecnologia pode agregar, porque a gente está hoje partindo para uma economia cada vez mais digital, um mundo digitalizado com milhares de informações, e boa parte dessas informações, elas não estão em sistemas, que a gente chama de dados estruturados. Elas estão em imagens, áudios, mesmo texto, muitas vezes em PDF, e a gente tinha muita dificuldade de poder tratar essa informação, entender o contexto, por exemplo, de uma argumentação jurídica ou do conteúdo, porque quando a gente olha, né, para esses dados que normalmente estão nos sistemas, a gente tem lá, vamos pegar os processos judiciais. A gente tem o dado de capa, né, qual é o nome das partes, qual é o tipo de ação, quem é o magistrado, mas as informações principais estão nos documentos. Perfeito. E a inteligência artificial, a primeira característica dela desse tipo de tecnologia é justamente transformar um dado não estruturado em um dado estruturado. Então, ela permite essa... E na área do direito, né? Porque inteligência artificial também não é uma coisa só, são muitas técnicas diferentes. A gente tem computer vision, tem robótica, e uma das áreas se chama NLP, né? Que é o Natural Language Processing, que é o processamento de linguagem natural, que é essa técnica que a gente mais utiliza, que é leitura de texto, classificação, e também não é simples usar, ela não está pronta para funcionar. Então, nesses anos todos, são empresas de tecnologias, startups, escritórios de advocacia que trabalharam na construção como se fosse de uma biblioteca de IA em português jurídico. Perfeito. E isso é um grande case mundial. Com certeza. Porque a gente tem muito dado aqui no Brasil. Perfeito. Então, excelente. Vamos apresentar o material que você trouxe, porque acho que com certeza um material que vai ajudar muita gente. A advocacia está muito pioneira aqui no Brasil em relação à inteligência artificial. Se puder mostrar aqui pela câmera, vai ser sensacional. Ó, esse é o livro desse ano, né? O ano passado foi um livro sobre gestão. Esse ano o livro é focado em aplicação prática de inteligência artificial. E como a gente estava falando, nós conseguimos criar aqui no Brasil um ambiente de inovação aberta, de colaboração. Se a gente pegar 10 anos atrás, né, ninguém falava o que estava fazendo, quais eram as teses. E a gente conseguiu construir esse ambiente que cada um vem trazer seus cases. Então esse livro representa 13 cases que são referência do mercado, em escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e também no poder público. E trazem todos os desafios de implantação, né? Desde a parte tecnológica, mas principalmente das pessoas, porque a gente pode ter dado, a gente pode ter tecnologia, mas é o advogado, é o jurista que sabe a pergunta que ele precisa responder, qual é o problema que ele precisa solucionar. E aqui a gente tem essa abertura, né, de trazer. Então esse livro é muito importante para a criação dessa cultura, para de fato a gente entender como é que a gente aplica essa tecnologia, como é que esses ambientes têm ultrapassado essas barreiras de formação de pessoas, criação de processos organizados e a tecnologia que vem por último nos auxiliar.
E aí, a gente veio aqui divulgar o livro, mas eu acabei de receber a notícia que o livro se esgotou em 2 dias, para vocês verem aí a demanda, né? E também pela Fenaló, que esse ano está com 40% mais inscrições em relação ao ano passado, então todo mundo aqui falando de IA, e esse resultado também da venda do livro mostra o interesse de todo mundo sobre essa tecnologia. Olha, aqui é um aspecto muito prático, né? Que a gente vê vários materiais sobre governança, sobre aspectos da inteligência artificial em si. Aqui a gente está vendo um aspecto muito prático, certo? É isso, porque cada ambiente tem as suas necessidades. E a inteligência artificial não vem pronta. A gente que precisa desenvolver os recortes, adaptar. Então, e muita gente pergunta pra gente, né, como é que a gente começa de verdade? E aqui mostra um pouco, então a gente vê escritórios, por exemplo, que tem a maior área trabalhista. Então eles começaram por aquela área, começaram a classificar as informações. Outro escritório está mais focado em contrato. Tem aqui também o caso da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que tem 2 bilhões de documentos e mais de 30 milhões de processos. Então vocês imaginam, é o maior escritório de advocacia do mundo. Então esse é um primeiro caso, né? Eles têm um sistema chamado Sapiens, que há 10 anos eles estão classificando informações e organizando, né, toda essa gestão do conhecimento, quais são os pareceres mais aderentes para cada tipo de caso. E agora eles estão começando a usar a IA generativa para poder recomendar esse material em tempo real para quem está usando aquele sistema. Então, todos esses casos mostram o seguinte, que não dá para a gente construir um prédio pelo terceiro andar, a gente tem que começar pela fundação, depois pelo térreo. Então a gente começa com a criação do sistema, com a digitalização de todos os documentos para dentro daquele sistema. A partir disso, a gente começa na classificação dessas informações e a partir desse caminho, com tudo isso construído, é que a gente pode, a partir desses dados, começar a produtizar, a criar esteiras ou criar frentes em que a gente vai poder utilizar esses dados, seja para jurimetria, para entender qual é o risco de um processo, seja para entender uma compra e venda de empresas, né, no M&A, quais são os riscos associados a cada cláusula. Então esse livro mostra um pouco de como cada escritório trilhou e quais foram os projetos principais dentro de cada ambiente. Maravilha. E não só isso, não só este livro, também se tiver uma produção incrível aqui de outro material que está traduzido em inglês, também temos de outras línguas, pudesse apresentar. Espanhol e português. Maravilha. Então, esse outro material aqui é um primeiro framework do mundo de uso de IA generativa como um elemento central nos escritórios de advocacia. Depois, o ano que vem, nós vamos fazer também para departamentos jurídicos e para o poder público. Mas esse material, que é aberto, e como a gente já falou, está em 3 línguas, ele mostra, de uma forma muito prática, uma arquitetura que interliga as áreas de prática jurídica, gestão do conhecimento, gestão de risco e também de experiência do cliente. Porque hoje, o que a gente faz? Quando a gente tem essa prática jurídica, entendendo cláusulas contratuais mais importantes ou aderentes para cada assunto, ou uma tese de um processo, no dia a dia da prática, alguém tem que organizar essas informações, né? Tem que taguear, tem que dizer isso, e depois manda isso para uma outra área que é a gestão do conhecimento, que tem que classificar isso para quando a gente procurar algo, né? Alguém já fez uma cláusula desse assunto, por exemplo, a gente vai na gestão do conhecimento, então é muito difícil, né? Os escritórios, departamentos de jurídico terem uma estrutura para fazer isso, né? Tudo muito manual, você tem que ter times para fazer, e aí a generativa vai nos ajudar, então, a fazer tudo isso em tempo real. A gente tem agentes de IA em cada área, que já vai capturando toda essa experiência prática do dia a dia, e já manda para a gestão do conhecimento, que entende os padrões daquilo que é usado versus os casos, e já organiza aquelas informações. A partir disso se entende o risco, né, inerente a cada tipo de processo, a cada tipo de contrato, já manda e começa a ajudar a classificar as regras de risco, para que a gente possa também usar em tempo real. E também a experiência do cliente, quer dizer, qual é o feedback do cliente em cada caso, e isso também realimenta. Então a gente tem uma interligação dessas 4 áreas dentro de uma lógica de feedbacks contínuos, né, dos clientes, dos advogados na prática, de tendências de mercado, de doutrina, de jurisprudência, e como é que a gente passa, a uma vez que a gente cria, né, esse ambiente, a ter essas informações em tempo real. Então, a gente começa um contrato, já vem lá, olha, tem uma cláusula aqui que pode, né, te ajudar aqui nessa questão. Então, a grande tendência do que a gente vê, eu até estava aqui na plenária, e aí, há 7, 8 anos atrás, né, a gente lançou as primeiras publicações dizendo
que o que ia acontecer é tudo que nós estamos vivenciando hoje. E aí o pessoal perguntou, né? Então, já que vocês acertaram aí o que ia acontecer, o que vai acontecer nos próximos 7 anos? Eu acredito que o que vai acontecer nos próximos 7 anos é o que está nesse framework, que está aberto. Tem um link para baixar, que é AI IFE Centric Law Model. Está em inglês porque ele é global.com. Então é AI IFE Centric Law Model.com. E ali a gente vai ver o que é esse futuro, de a gente ter essa experiência de classificação, organização, entendimento de padrão e relevância de tudo que acontece no escritório, com essa possibilidade de retorno do feedback sobre a qualidade, que vai melhorando os dados, vai melhorando as saídas, também toda a parte de governança, e a partir dessa arquitetura a gente cria, né, uma esteira de automação de várias tarefas, de sugestão aí de como a gente, insights, né, interpretações podem nos ajudar na nossa criatividade para melhor resolver um caso, e uma outra esteira de suporte à decisão, que nos ajuda então a ter mais eficiência, né, a alocar melhor os times, a entender quem são os profissionais adequados para aquela situação. Então é um mundo novo que está começando agora com a IA generativa, apesar de já ter um ano, agora que os escritórios estão tendo as primeiras APIs, porque a gente tem de um lado, né, o nosso uso individual e de outro lado um uso corporativo, que é a gente ligar essa tecnologia nas nossas bases proprietárias, e aí a gente vai ter muito mais qualidade, menos alucinação. Então é um caminho novo aí que nós estamos começando agora. Gostaria de também saber, em termos de público, tá? Qual que seria a diferença de um material para outro? Então, esse material seria para um público que pensa em ler, em absorver esse conteúdo para ter uma finalidade X. Esse aqui seria uma finalidade Y. Seria definir para a gente? Claro. O livro, ele traz os cases de aplicação até agora, porque como a gente disse, a gente tem várias técnicas, e aí a generativa também não resolve tudo. Então, quando a gente fala de jurimetria, por exemplo, a gente está usando o processamento de linguagem natural para classificar os documentos e outros algoritmos para entender padrão, né? Quais processos são iguais, como cada processo foi decidido naquela comarca, para aquele tipo de assunto, né? Com aquelas empresas envolvidas. Então, são outros tipos de modelos e algoritmos para classificar padrão e risco. E é o que a gente mais utilizou até agora, essa classificação de documento e essa análise de padrão. E aqui, então, nesse livro, a gente tem os casos de como é que os escritórios estruturaram a área de inovação, estruturaram os times de tecnologia, formaram os advogados e começaram a ter resultado nos primeiros casos. E a partir de agora, além disso, nós vamos usar a IA generativa não só para gerar novos documentos, como a gente tem visto, mas também para nos ajudar a trabalhar essas informações, como a gente falou, em tempo real. E de uma maneira, porque na área do direito, que é uma área crítica, né, a responsabilidade pela assinatura de uma petição, por exemplo, sempre vai ser do advogado, a responsabilidade para a sentença sempre vai ser do juiz. Então, quando a gente usa, né, um modelo aberto como o ChatGPT ou outros, nós estamos trabalhando com conteúdo que é o conteúdo da internet. Então, esse livro, por exemplo, não está aberto da internet. Então, não tem como dar essa saída, né, de uma citação desse livro. Então, a partir de agora, esse material mostra como é que a gente vai integrar isso em projetos corporativos, nas nossas bases proprietárias. Então, você imagina que aí você sobe lá os 10 mil contratos daquele escritório. Então, primeiro você tem toda a parte de segurança da informação, questão do controle de propriedade intelectual, e isso vira, né, estatisticamente, toda a lógica de busca de informação. Então a gente tem o controle do referenciamento, a gente tem o controle da qualidade, porque ele está ligado exatamente àquele conteúdo e não ao conteúdo aberto. Então aqui nós estamos mostrando o que já aconteceu e está acontecendo, e como é que as organizações se prepararam e têm desenvolvido esses projetos. E aqui nós estamos mostrando o futuro, que começa agora. Não. Como é que a gente usa essa tecnologia, porque então o LLM não serve, por exemplo, para fazer risco. Então o LLM ele serve como uma interface, né, de linguagem natural para a gente perguntar para os outros sistemas. Sim. Que antes a gente tinha que entrar num BI e fazer todas as classificações, e às vezes no dia a dia, até um perfil de todas as pessoas, isso era mais difícil. Então agora a gente vai ganhar essa interface para a gente perguntar para os outros sistemas. Entendi. Que classificam essas informações. Então,
Então a IA generativa, além de gerar documentos, que é o que a gente mais está vendo e todo mundo está entendendo dessa maneira, ela vai servir então para a gente fazer essa interoperabilidade, essa interligação entre todos os sistemas. Então, um é o presente e o outro é o futuro. É isso aí. Maravilha. Alexandre, muito obrigado. Obrigado a você. Aqui tivemos uma entrevista incrível. A Fenaló agradece. Se quiser deixar uma finalização. Só dizer que tudo isso que nós estamos construindo, essa comunidade que está aqui, tem colocado o Brasil como uma grande referência mundial em tecnologia aplicada na área do direito. E quando a gente fala de inteligência artificial, precisa ter dados. E no Brasil a gente tem 80 milhões de processos com dados abertos, que é uma característica única, né? Na Europa você tem os dados fechados, nos Estados Unidos você tem outro modelo. Então aqui a gente teve todo esse material e mais de 1 milhão de advogados e toda essa quantidade de escritórios e empresas trabalhando nesses dados e desenvolvendo essa tecnologia, o que colocou o Brasil, então, como um dos grandes atores desse cenário mundial. E eu tenho participado de muitas oportunidades. Eu tive agora em junho na ONU como um speaker brasileiro no AI for Good, que é o maior evento do mundo, eram 180 países levando o caso do Brasil. Semana passada eu estava na Alemanha também num evento, trazendo o estado da arte da inteligência artificial de cada país. Então tinha um representante da China, um representante da Espanha, um representante da Alemanha, da Inglaterra, a gente tinha um representante de vários países e eu fui representante brasileiro. E realmente todo mundo fica maravilhado, porque ninguém tem essa fonte e principalmente a criatividade do brasileiro e essa quantidade de tarefas que a gente faz, mostrando que a tecnologia é o grande caminho para a gente desburocratizar o nosso dia a dia e conseguir cada vez mais ter mais efetividade e melhores resultados em tudo que a gente faz. Sabemos fazer do nosso jeito, né? Isso, e sempre colocando o direito no centro de tudo, o direito e as pessoas, porque é a razão de tudo que a gente está fazendo. Perfeito. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. A Fenaló tem conteúdos incríveis, episódios incríveis que também já estão por vir. Então aguarde, que vem muita coisa boa por aí. Obrigado.